Olá, olá a todos. Então, pessoal, é, conforme combinado em aula, a gente ficou de gravar os monitores de alguns vídeos como suporte, né, que servirão de suporte para vocês na elaboração do artigo e no futuro também para a confecção do TCC. Então, vamos lá. Trouxe para vocês hoje um breve resumo de algumas normas que nós podemos utilizar na confecção de artigos, teses, dissertações, TCCs, enfim. Geralmente, a orientação é trabalhar com dois tipos de normas. A primeira é a BNT, tá? Que a gente vai estar vendo aqui agora, e a segunda é a APA. Então, vamos lá. Deixando claro que eu não tenho a intenção de exaurir o tema com essa breve aula. A ideia é apresentar para vocês a existência, o porquê da importância de seguir esse rigor e ter critérios, tá? E para que vocês se balizem e sirva de fato de suporte para que vocês possam seguir o trabalho, tá? É fácil a obter esse tipo de conteúdo na internet, tem vários, tem dicas, tem orientações, aí o Google e o ChatGPT também. Enfim, então vamos lá. A ABNT, vocês já ouviram falar com certeza o que é a ABNT? A Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Estuda e propõe formas de sistematizar processos acadêmicos, tecnológicos, industriais e produção. Ou seja, a ideia é estabelecer um padrão para cada tipo de produção, tá? E no que se refere à produção científica, a AMNT, ela traz um conjunto de regras, tanto na formatação quanto na forma de referenciar, de citar um outro autor, para a gente não incorrer, tá, pessoal, o risco de um possível, por exemplo, plágio, né? Que hoje é crime, é desagradável, é desconfortável, descredibiliza a autoria do artigo, enfim, vocês, ao não dominar uma ferramenta, né, como essa, de formatação, de rigor, vocês podem realmente incorrer em um equívoco, ainda que não intencional. Então, é muito perigoso. É necessário se atentar, de fato, quanto da escrita de um documento, de um acadêmico, né, na produção dentro da academia. A gente está tratando de conhecimento e alguém já produziu, alguém já referenciou, alguém já citou, já fez menção sobre nossas temáticas e é muito relevante a necessidade de referenciar e de citar corretamente, tá? Atribuir ao autor, originalmente falando, a ideia, a teoria, os conceitos, enfim, tá? Então, aqui, a ABNT, ela, de tempos em tempos, sofre atualização, tá? As regras. A última foi em julho de 2023. Como eu já disse, é uma norma fundamental para referenciar de forma correta as fontes de pesquisa, para não incorrer em plágio. As citações, como eu já falei, também dão credibilidade ao trabalho, então não há problema em usar um conhecimento ou a teoria, algo que alguém já escreveu, não é problema, na verdade é bom isso aí. Isso demonstra até um background, um arcabouço teórico relevante, né? Necessário, inclusive, mas é essencial a necessidade de citar e referenciar corretamente. Então, falando agora de formatação, tá? A4, cor branca, fonte. Times, o Arial, tamanho 12, cor preta. Né? Citações com mais de 3 linhas, tem que ter uma nota de rodapé. Então, enfim, legenda. Isso aqui vocês vão amadurecendo aos poucos. E na internet não precisa decorar nada. Na prática, vocês vão pegando o formato ou também, eventualmente, na internet também consulta, é interessante. E tabelas, fala também do formato das tabelas. Enfim. Quando usar, né, termos
em outros idiomas, usar o itálico. Eu estou passando por cima, porque o slide está aí, e também para não ficar enfadonho, tá? Margem, só para você saber que existe um formato. As margens, né? A direita inferior 2 e a esquerda superior 3 centímetros, parágrafo de espaçamento, desculpa, 1,5, né? Espaçamento de 1,5, já é conhecido. E a questão também do alinhamento do texto, que deve estar justificado. E aí partimos para as citações, que há alguns tipos de citação. Por exemplo, tem a direta curta, a direta longa, a indireta e a citação da citação. A direta é quando você usa as palavras do próprio autor, do texto original. E aqui ao lado tem um exemplo, tá? Aqui tem um exemplo. Por exemplo, ser ou não ser, eis a questão. Shakespeare, 1599, ato 3, cena 1. Então, referenciar, tipo, é uma citação direta, tá? A longa são aquelas, como eu falei no slide anterior, mais 3 linhas, né? Então, aí há de se ter um cuidado específico com essas citações mais longas. A indireta, ou chamada também paráfrase, é a utilização das ideias do autor como fonte original, mas sem transcrevê-las literalmente. Ou seja, você usa a ideia do autor, mas escreve com próprias palavras. Por exemplo, segundo fulano de tal, conforme fulano de tal, em acordo com a total, tá? A exemplo está aqui do lado. Analisando a rotação do osso sobre a base, pode-se, segundo Kaplan, 2001, ou seja, o nome fora do parênteses, né? Porque a gente está fazendo uma citação indireta dentro do corpo do texto. Dentro do corpo do texto. Tá? Mas se você quiser usar porque aqui o termo segundo também caracteriza que você cita a ideia do autor, referenciando ele, né, conforme a ideia dele, com suas palavras. Mas, de outro modo, se você quiser usar a ideia do autor literal, né, conforme está escrito, aí você tem que referenciar de uma forma diferente, tá vendo? Aqui embaixo, entre parênteses, está o nome em caixa alta, vírgula 2001, ambos entre parênteses, aqui está fora, tá? Só para ter esse cuidado, a gente, numa publicação, no envio de um artigo para uma publicação, numa tese, não incorrer nesse tipo de erro. E a citação da citação, que é um exemplo que está aqui embaixo. Você citar alguém, deixa eu alterar aqui, que fica uma telinha aqui pequena, não sei se vocês também estão visualizando, jogar para cima. Então, essa citação da citação, você cita alguém que já citou outra pessoa. Então, a exemplo aqui embaixo tem esse instrumento de avaliação de desempenho dos alunos não apresenta embasamento estatístico, não pode ser reprovado, não pode ser provado. Aí, 1999, aí o APUD, tá vendo? Que caracteriza que uma citação de alguém que está citando outra pessoa, né? Ou outro artigo, ou, enfim, outra fonte. Passando, então, aqui temos mais exemplos de citação, está no corpo do texto, e Bourdieu, 1997, vírgula, e a página. E aqui, citando esse mesmo autor na referência. Aqui seria a referência e aqui no texto, né? Atenção para o et al, né? Fonte com mais de 3 autores, né? É interessante usar a regra, o rigor, né? Não pode ser referenciado de outra forma, pode, mas via de regra se usa o et al. Passando aqui, então, para a parte das referências, tá? Nós, via de regra, em um levantamento, né, bibliográfico, teórico, de referencial, a gente consulta várias fontes. Então, cada fonte tem uma forma diferente de referenciar. E aqui, por exemplo, livro, quando é um autor, a gente utiliza um padrão, tá? Esse padrão, sobrenome, nome abreviado, título, subtítulo, se houver edição, se houver local de publicação, editora, data de publicação da obra. Até 3 autores. O procedimento é o mesmo que o anterior, porém, são escritos os nomes dos 3 autores separados por ponto e vírgula. E no caso de mais de 3 autores, usar o et al, né? Enfim, aqui estão também alguns exemplos para vocês irem consultando na medida que necessitarem. Dando sequência, eu não sei se eu estou falando muito rápido, é porque é um assunto que é tranquilo,
no sentido de vocês acharem, buscarem na internet, encontrarem orientações e até consultar depois, tá? Mas a ideia dessa aula é realmente vocês saberem que existem essas normas, né? E a necessidade de obedecê-las, de seguir esse rigor. Quando queremos referenciar, né, sites também de outra forma, artigo de revista, teses, dissertações e TCCs, então percebam que cada, cada fonte de pesquisa, de fato, tem uma forma diferente de ser referenciada. Eu estou passando bem rápido, uma coisa bem simples, porque para que vocês fiquem à vontade depois para buscarem, tá? E no momento oportuno, né, da escrita, das referências, vocês saberem onde buscar também. E por último aqui, deixa eu só, acho que eu me passei em alguma coisa aqui, peraí. Referências, ponto. Era aqui que eu estava, desculpem, eu passei direto, tá? Continuando aqui a questão das referências, estou tendo algum problema técnico, só um minuto. Pronto, aqui. Artigo de revista também, que geral, é muito usado, nós usamos muitos artigos publicados em revistas renomadas, né? Para poder embasar o nosso referencial, tá? Então, ele também tem aqui um modo, né, diferente de referenciar, tá? Seguindo. Uma outra opção, para além da MD, existem várias opções, tá, gente? Existe a MD, a APA, a Chicago Style, entre outros, tá? Existe uma outra opção dada pela UF que eu falei no início, que é a APA, né? American Psychological Association, tá? Chamada de APA. Que já tem uma outra forma de referenciar diferente da MNT, né? O foco dela é citações e referências. Ela não trata muito da formatação propriamente dita, né? Espaçamento, fonte, enfim, o foco dela, o foco da APA é mais citações e referências. E aqui eu trouxe também alguns exemplos para vocês, né? Citações de trabalho com o autor, aí no texto, é um formato, nas referências, aqui está um exemplo, tá? Não faz sentido eu ficar lendo item por item como é que referencia, porque vocês estão com material, também tem o Google como fonte, como eu citei, tem outras opções aí para vocês buscarem quando da necessidade. Então, não faz sentido me ater nesse formato agora, né? Vocês não vão assimilar assim, dessa maneira. É só a ideia, como eu reforço, a ideia inicial, é saberem que existe, né? E que é necessário obedecê-las. Citações de trabalho com dois autores, outro formato, tá? Citação de trabalhos com três ou mais autores, então tem que atentar bem para a quantidade de autores, porque são formas distintas, né? A quantidade de autores, não, atentar para a quantidade de autores, para a fonte onde vocês estão buscando, tá? Se é no texto, é uma forma, se vocês estão fazendo uma citação da citação, se vocês estão usando a ideia, transcrevendo de fato a citação, né, direta, né? Ou não, se vocês estão usando a ideia, na hora da escrita, ter esse cuidado, né? E conforme vocês forem escrevendo, vocês vão amadurecendo a forma, inclusive, de citar, né? E o cuidado maior, eu reforço, é a questão do plágio. Tem muito cuidado com o plágio. O plágio é a não referenciação. E não temos por que não referenciar, né? E, por fim, temos aqui como referenciar materiais de site nas normas APA, tá? É, é interessante que vocês entendam que cada artigo publicado tem um DOI, tá? Esse DOI aqui tem um número de DOI. Isso ajuda a vocês referenciarem, a fazerem busca também. E porque isso daqui é uma forma de registro, tá? É um registro de cada artigo. Então, gente, a ideia era compartilhar muito rapidamente, com vocês sobre
a existência desse rigor, e vocês já sabem, não sei se vocês já tiveram esse prêmio de metodologia de pesquisa, que trata também, né, de uma forma limitada dessas questões, mas eu espero ter atendido a proposta, tá? E muito obrigado pela atenção e espero que vocês gostem do vídeo. É um vídeo curto, rápido, mas estamos à disposição aí para quaisquer esclarecimentos, tá? Tchau e um ótimo estudo aí para vocês.